Precisamos, de fato, ser adoradores. Nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, nessa manhã, que a palavra de Deus, ela nos ensina como adorar a Deus, nos ensina como fazer a vontade dEle. Sem Ele nada podemos fazer, mas com a direção dEle, com certeza vamos fazer tudo o que agrada ao nosso Deus. Amém, igreja? Eu gostaria, antes de ler a palavra do Senhor, eu vou fazer um comentário a respeito da mulher samaritana. Quantos aqui conhecem essa passagem da mulher samaritana? Essa mulher, ela estava pegando água no poço, feito por Jacó, e ali Jesus chega até ela e pergunta: me dá um pouco dessa água. Aí os samaritanos não se davam com os judeus. E ali ela, num diálogo com o Senhor Jesus, ela teve um entendimento quem era o Senhor Jesus. Assim também, nós precisamos entender quem é Jesus de fato, para que realmente nós venhamos servi-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Quando de fato nós conhecemos a Cristo, nós temos o prazer em servi-lo, em adorá-lo. Porque nós não fazemos dimensão do que realmente Jesus ele fez por nós. Jesus pagou um alto preço para que tivéssemos vida, vida em abundância. Jesus pagou todas as nossas culpas, todas as nossas dívidas. Por isso, realmente, quando nós entendemos, nós adoramos a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Ele faz é uma consequência da nossa obediência ao Senhor. Jesus ali, ele conversando com a mulher samaritana, ele falou: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E nós precisamos, de fato, beber da água que é Cristo. E hoje a Santa Ceia nós vamos fazer em memória do que Ele fez por nós também. Por favor, vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler do 19 ao 24. Evangelho de João, capítulo 4, verso 19 a 24. A versão que eu vou estar lendo é a NVI, vai estar sendo projetado aqui. Diz assim a palavra de Deus: disse a mulher, essa seria a samaritana, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? O propósito
de Jesus ali conversando com a mulher samaritana era o que? Mostrar para ela o local onde ela deveria adorar a Deus. E o Senhor, Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Os adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Agora, o que é adorar em espírito? O que é adorar em verdade? No decorrer da mensagem, nós vamos ter um entendimento, de fato, o que é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Normalmente, nos dias de hoje, nós achamos que adorar a Deus é estar na igreja, cantando louvores. Muitas pessoas acham dessa forma: eu vou na igreja para adorar a Deus. E aqui o Senhor Jesus, Ele está dizendo exatamente isso. Não é no monte de Samaria, não é no monte em Jerusalém que nós devemos ir para adorar a Deus. Porque quando nós estamos, de fato, na presença de Deus, somos adoradores. Agora, como que é que eu posso estar na presença de Deus? A palavra de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, fala que nós somos templo do Espírito Santo. Nós adoramos a Deus quando vivemos uma vida em santidade. Esse é o verdadeiro louvor, quando você, de fato, é templo do Espírito Santo e Deus, de fato, habita em você, você já está adorando a Ele, mantendo o seu corpo em santidade. Quantos me entendem? Nós precisamos entender, primeiro, que Deus, Ele habita em nós. Se Ele habita em nós, e diz a palavra que Deus, Ele não habita em templo sujo, ou seja, em pecado. Quando nós, de fato, preservamos a nossa vida em santidade, automaticamente nós estamos louvando, adorando aquele que é único, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Às vezes, achamos também, eu preciso ir no monte para fazer um pedido a Deus, para que Ele realmente venha agir em meu favor. Meus irmãos, quando nós temos esse entendimento que, de fato, Deus, Ele habita dentro de nós, a todo momento nós podemos falar com Ele, adorá-lo. O local em si, é claro, nós aqui preparamos esse lugar para nós adorarmos a Deus aqui com a Irmandade, como o corpo de Cristo. Mas como de fato nós adoramos a Deus, podemos adorar a Deus onde nós estivermos, trabalhando, fazendo as nossas atividades do dia a dia, porque Deus, Ele é Espírito, o nosso Espírito é quem adora a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, é o nosso Espírito que adora a Deus. Tem pessoas, por falta de entendimento, que adora ao Senhor 2 vezes na semana, uma na quarta-feira e a outra no domingo. Os verdadeiros adoradores são aqueles que, de fato, adoram a Deus em espírito e em verdade. E o Senhor, Ele está em busca desses verdadeiros adoradores. Quem é verdadeiro adorador aqui? Amém.
precisamos, de fato, meus irmãos, ser esses verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Agora, o que é ser um adorador? Nós vamos entender um pouco. Adorador é quem adora. Amém? Nós somos adoradores? Nós adoramos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Criador dos céus e da terra. Adorador é aquele que ama. Aí eu faço uma pergunta para a igreja. Você ama de fato a Jesus Cristo, o Deus Criador dos céus e da terra? Você é um adorador. Amém? É necessário, para você adorar, é necessário você amar a quem de fato você confia. Adorar a Deus significa dedicar-se a Ele, o amor, a reverência, o serviço e a devoção. Meus irmãos, precisamos cada vez mais fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, o que de fato realmente é ser um adorador. Um adorador, ele não é aquele que somente canta louvores quando o grupo de louvor está entoando algum hino. O verdadeiro adorador, primeiro, ele ama a Cristo, acima de todas as coisas. O verdadeiro adorador, ele adora em qualquer lugar ao Senhor, não simplesmente quando ele está no local de adoração, ou seja, numa igreja, ou num monte, ou algum outro lugar aonde é preparado para ouvir a mensagem de Cristo. A adoração de Deus é necessário fazermos através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Se nós não adorarmos a Cristo, ao Espírito Santo, a Deus, quem é que vai receber? Se Jesus, Ele é o caminho, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso mediador entre nós e o nosso Deus. Precisamos orar, agradecer, honrar ao nosso Deus. Quando nós fazemos isso, automaticamente nós estamos adorando aquele que é o único digno de louvor e adoração. No livro de Filipenses, capítulo 3, verso 3, às vezes eu faço essa pergunta: como que eu vou adorar a Cristo se eu não vejo, se eu não conheço? Ele é invisível, mas nós vamos entender um pouco. Filipenses capítulo 3, verso 3. Pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Você, quando adora a Deus de fato e de verdade, você não tem confiança na sua própria carne, ou seja, no seu intelecto, naquilo que você faz, aquela autoconfiança que você tem para realizar alguma coisa. Quando nós temos essa confiança no nosso braço forte, ou enfim, no que nós realmente sabemos fazer, isso deixamos de adorar a Deus. Adorar a Deus significa dependência de Deus. É você reconhecer de fato que sem Ele nada podemos fazer. Amém? Quantos estão entendendo a palavra? Glória a Deus.
Quando nós confiamos na carne, isso é um perigo. Achamos que Deus vai fazer através do nosso intelecto ou até mesmo pelo nosso conhecimento. Deus, Ele faz o sobrenatural acontecer em nossas vidas quando nós dependemos dEle e reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Cadê os dependentes de Cristo? Glória a Deus. Precisamos, de fato, ser dependentes de Cristo. Independente da posição que você assuma, independente da segurança aspa que você acha que você tem. Nós não temos segurança nenhuma a não ser em Cristo. Diz a palavra do Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus, Ele age em favor dos verdadeiros adoradores, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Deus é Espírito. Como posso adorá-lo? No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 27, Moisés diz assim a palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 11, pela fé saiu do Egito, quem saiu do Egito? Moisés, não temendo a ira do rei, ou seja, de Faraó, e perseverou porque via aquele que é invisível. Deus, Ele é invisível, mas é real. Deus, Ele é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Meus irmãos, agora o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É você reconhecer que de fato Jesus, Ele habita em você e o Espírito nosso, não o Espírito de Deus, o Espírito nosso adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu já ouvi algumas pessoas falar, mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia Sagrada. Você conhece alguém assim? Tem muita gente, eu não tenho tempo para adorar a Deus. Eu falo aqui sem medo de errar. Nós temos tempo sim, à vontade. Porque aquele que habita dentro de nós, a todo momento, Ele está à nossa disposição para ouvir o que nós precisamos e o que nós necessitamos. Ele está habitando dentro de nós. A qualquer momento eu posso falar com Ele. A qualquer momento eu posso adorá-lo. Amém? Eu não preciso esperar o domingo chegar para adorar a Deus. Eu não preciso aguardar o domingo para ler a palavra de Deus. Eu não preciso aguardar. O pastor Sérgio está pregando a palavra de Deus para ouvir a palavra. O próprio Espírito que habita em nós, Ele nos fará lembrar de tudo aquilo que Ele tem nos dito. Amém, igreja? Por isso, amados irmãos, nós precisamos, como igreja de Cristo, estarmos atentos a essas coisas. Deus, Ele é Espírito e habita em nós. E, de fato, Ele habitando em nós, através da nossa santidade, da nossa busca, da nossa dependência, dos nossos pensamentos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, isso é uma adoração que nós estamos fazendo a Deus. Amém, igreja? No livro de 1 Timóteo,
também fala de um Deus também invisível. Nós vamos ler, por favor, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Olha só o que está escrito. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todo sempre. Meus irmãos, às vezes temos essa dificuldade de adorar a Deus por Ele ser invisível, mas nós temos essa certeza pela fé. A fé é que nos move, a fé ela que nos leva a estar próximo de Deus. A fé que nos leva a agradar a Deus, porque também está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que nós realmente adoramos a Deus, agradamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Podemos adorar ao Senhor de várias maneiras. Através das nossas atitudes, fazendo boas ações. O Senhor, Ele diz, quem me ama é aquele que faz a vontade do meu Pai. O que seria fazer a vontade de Deus? Pregar o Evangelho a toda criatura. O que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é andar em santidade. Fazer a vontade de Deus é obedecer a palavra de Deus. Viver em santidade, em adoração a Deus, é você ter as coisas voltadas para o reino de Deus, não nas coisas terrenas. É claro, meus irmãos, aqui nós precisamos trabalhar, levar o sustento, o pão de cada dia, mas dentro das suas atividades nós podemos ser também um verdadeiro adorador. Independente do trabalho, independente no local aonde você está, porque o Espírito Santo habitando dentro de nós, ninguém pode impedir de nós sermos adoradores. Ninguém pode impedir. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Quantos estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. Pela palavra, adoramos pelo que Ele é e pelos seus feitos. Meus irmãos, eu quero aqui conversar um pouquinho com os irmãos. Você adora a Deus porque Ele realiza milagre nas nossas vidas? Você adora a Deus porque Ele supre todas as suas necessidades em glória? Você adora a Deus porque Ele te protege do maligno? Você adora a Deus por quê? Isso aqui eu quero pensar juntamente com vocês nesta manhã. Meus irmãos, nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode proporcionar em nossas vidas. Deu para entender? Quando nós adoramos a Deus, quando nós servimos a Ele, quando fazemos a vontade dEle, as demais coisas, elas são acrescentadas em nossas vidas. Eu não preciso aqui pedir algo, porque é uma consequência. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Deus, ele é fiel, as coisas automaticamente elas são acrescentadas em nossas vidas quando de fato nós somos verdadeiros adoradores. Eu quero falar de dois homens que realmente foram adoradores do Senhor. Está no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Glória a Deus. Quem conhece aqui Davi? Levanta a mão, quem conhece Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele era um adorador. Era pecador, sim, como todos nós somos pecadores. Mas Davi, ele era um adorador. Se nós olharmos no livro de Salmos, temos várias passagens de de Davi fazendo elogios a Deus. Como que Davi amava ao Deus Criador dos céus e da terra. Olha só, 1 Crônicas, capítulo 29, diz assim a palavra do Senhor: Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia. Meus irmãos, vamos dar uma pausa aqui. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a Assembleia. Às vezes, estamos aqui louvando a Deus, tem pessoas que têm vergonha de cantar, de ler a palavra de Deus, de glorificar a Deus. Tem pessoas que têm vergonha. Mas aqui Davi, ele louvou ao Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Verso 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Glória a Deus. Verso 13. Versículo 13. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fazemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Davi, ele reconhecia que tudo vinha do Senhor, e tudo vinha das mãos dele. Davi, tudo que ele retribuía ao Senhor, porque ele reconhecia que tudo vinha dele. Você reconhece que também tudo que você tem vem do Senhor? Você reconhece que se nós estamos aqui na presença do Senhor, é a misericórdia do Senhor? Glória a Deus. Por isso, amados meus irmãos, nós precisamos fazer também como Davi, este homem que foi um homem segundo o coração de Deus através das suas atitudes. A sua confiança não estava em carros, cavalos, enfim, a sua confiança estava em Deus. Lembra quando ele enfrentou o gigante lá, Golias? Ele fala: tu vens a mim com espada, com lança, tu vem com todos esses arsenal todo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós temos essa confiança e agimos dessa forma, isso é uma forma de adoração a Deus. Quando nós vivemos uma vida de santidade, quando nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor, isto é uma verdadeira adoração a Ele, porque você está ouvindo e praticando o que nela está escrito. Quando eu ouço a palavra e pratico o que nela está escrito, isso é uma verdadeira adoração a Deus. Amém, igreja? Vamos ver também Salmo 145, somente o primeiro versículo, Salmo 145, verso 1. Diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Meus irmãos, precisamos também fazer como o salmista aqui. Precisamos bendizer e exaltar o nome do Senhor para sempre. Quando nós estamos aqui, vamos adorá-lo, vamos exaltar o nome do Senhor, porque lá no céu, quando nós estivermos lá, vai ser a mesma coisa, exaltação e glorificação ao nosso Deus. Amém, igreja? Outro verdadeiro adorador foi Abraão. Ele foi um verdadeiro adorador, através também das suas atitudes e confianças. Foi um homem pecador, sim, errou bastante, como nós também erramos, né? Mas Abraão, quando Deus pediu a ele o seu filho Isaque em sacrifício a Deus, ele prontamente, ele obedeceu. Tá bom, Senhor? Mas Deus, ele falou: Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que tu me amas mais do que ao seu filho. Meus irmãos, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele quer a nossa adoração, Deus quer o nosso louvor, Deus quer a nossa obediência. É claro que nós precisamos amar uns aos outros, mas, acima de tudo, é necessário nós amarmos aquele que nos amou primeiro. Amém? No livro de Marcos, eu não sei se eu anotei aqui, Marcos capítulo 10, para nós finalizarmos, para participarmos da ceia do Senhor. Marcos capítulo 12, verso 3, se o irmão puder projetar aqui para mim, eu te agradeço. Marcos capítulo 12, verso 30. Esse é um dos mandamentos do Senhor. Nós precisamos amar de fato a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Meus irmãos, será que de fato nós amamos a Deus de todo o nosso coração? Ou o nosso coração ainda tem amor, ainda para distribuir um pouquinho para alguém? E o segundo aqui, de toda a sua alma. Você ama de fato o Senhor de toda a sua alma? A sua alma engrandece ao Senhor, assim como Maria, que emprestou, né, o seu ventre, né, para gerar Jesus Cristo. Ela falou isso: a minha alma engrandece ao Senhor. Amém? E amar a Deus de todo o seu entendimento. Eu sei que o nosso entendimento, às vezes, ele é curto, mas você ama de todo o seu entendimento, através da palavra?
o que nela está escrito, e de todas as suas forças. Você se esforça de fato para amar a Cristo? Ou o cansaço, o desânimo, ele te impede? Por isso nós devemos nos esforçar para amar a Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, de ouvir a palavra de Deus. Se eu não leio a palavra, como que a fé, ela vai chegar ao nosso coração e como que eu vou adorar a Deus se eu não leio a palavra? Está dando para entender, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Precisamos, de fato, amar ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Se esforcem ao máximo, porque a verdade é essa. O apóstolo Paulo, ele diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Quando nós vencemos a carne, o desânimo, a falta de vontade de ler a palavra, se esforça, com certeza isso é um gesto de adoração a Deus. Fala assim: Jesus, me ajude a ler a Tua palavra, me ajude a praticar a Tua palavra, me ajude a entender a Tua palavra, para que eu possa realmente, de fato, ser um verdadeiro adorador para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Quero convidar a equipe de louvor para estar louvando ao Senhor. As nossas atitudes, meus irmãos, é que faz a diferença. As nossas atitudes, as nossas escolhas, ela é que faz a diferença. Quando nós escolhemos servir ao Senhor, quando nós escolhemos adorar a Cristo, quando nós escolhemos fazer a vontade dEle, Ele ouve e se alegra através das nossas atitudes. Amém? Curve as suas fontes, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, estamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para Te louvar, engrandecer, Senhor, o Teu santo e bendito nome. Ó Deus, nós queremos sim, Senhor, ser verdadeiros adoradores. Como está escrito, Senhor, na Tua palavra, o Senhor está em busca desses verdadeiros adoradores. Pai, nós queremos ser, de fato, verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor, adorar a Ti, Senhor, através do nosso testemunho. Queremos, Senhor, adorar a Ti, Senhor, através, Senhor, da Tua palavra, Deus. E reconhecemos, Papai, que sem o Senhor nada podemos fazer. Necessitamos, Senhor, do Teu Espírito Santo agindo em nós, em favor de nós, para que nós sejamos, Senhor, de fato, verdadeiros adoradores. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, pensar somente nas coisas que vêm do alto. As coisas que vêm do alto, Papai, é o Senhor quem nos dá essa condição de pensar somente nas coisas que agradam ao Senhor, Pai. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.